dor na articulação do quadril, osteonecrose do quadril, Covid. Será que existe alguma relação entre essas coisas? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Fernando Portillo Ferro, sou médico ortopedista, especializado em doenças do quadril, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema que tem sido muito frequente aqui no consultório, depois da pandemia de Covid, de SARS-CoV-2, que a gente teve começando ali no início de 2020. Já tem alguns vídeos sobre osteonecrose aqui no canal. A osteonecrose é uma doença que causa uma diminuição do fluxo de sangue da cabeça do fêmur. E por que isso é um problema relevante? Porque, infelizmente, a cabeça do fêmur é uma região do corpo que recebe um fluxo de sangue já relativamente pequeno, um fluxo de sangue lento, que é suscetível a danos. E quando existe um prejuízo significativo desse fluxo de sangue, o paciente pode ter uma perda permanente da resistência do osso da cabeça do fêmur. Essa cabeça pode se deformar, deixar de ter o formato redondo dela, e isso pode trazer sequelas permanentes para o paciente. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse modelinho da cabeça do fêmur, e como vocês podem ver, praticamente metade da cabeça do fêmur é recoberta de cartilagem. Esse modelo aqui tem essa cor azul. Isso significa que todo o sangue que chega na cabeça do fêmur, ele tem que entrar de baixo para cima. Não existe um fluxo de sangue significativo de cima para baixo. E isso deixa essa região do corpo particularmente vulnerável à osteonecrose. O paciente que tem essa doença acaba tendo um colapso da cabeça do fêmur, ela se deforma, ela fica amassada, e isso acaba causando muita dor e uma destruição rápida da cartilagem que reveste a articulação. Mas e aí, o que isso tem a ver com Covid? O que a gente observou durante a pandemia, principalmente à medida que a compreensão da doença foi melhorando, é que é uma doença que causa um estado de hipercoagulabilidade, uma predisposição a eventos trombóticos. Você talvez tenha ouvido falar que pacientes com Covid têm um risco maior de ter trombose, de ter embolia, de ter tromboembolismo pulmonar, que é o entupimento de vasos da circulação do pulmão. E a gente observa isso também em outros vasos do corpo. E a gente, sem dúvida, observou um aumento do número de casos de osteonecrose depois da pandemia. Além disso, uma forma de tratamento que se utilizou bastante para controlar a infecção e a doença Covid foi o uso de corticoides. Muita gente usou corticoide em casa para tratar doenças leves, doenças moderadas, e para os pacientes com doença grave internados, os protocolos de tratamento preconizavam o uso de altas doses de dexametasona, que é um corticoide muito potente. Infelizmente, o corticoide é uma substância capaz de causar a osteonecrose da cabeça do fêmur. Isso já é sabido há muito tempo, que pacientes que usavam corticoide pelos mais variados motivos tinham um risco maior de desenvolver osteonecrose. E passada a pandemia, muitos pacientes passaram dias, semanas na UTI lutando pela vida, e alguns deles ficaram com a osteonecrose como sequela. E aos poucos esses pacientes foram aparecendo no nosso consultório. Bem, e aí, o que a gente pode fazer para um paciente depois que ele sofre osteonecrose? Em casos iniciais da osteonecrose, a gente consegue fazer tratamentos que vão estimular a formação de vasos sanguíneos novos dentro da cabeça do fêmur. Isso inclui modificação dos fatores de risco, como por exemplo cessar o uso de corticoides, cessar o uso de bebida alcoólica, que está associado com a osteonecrose. Existem procedimentos cirúrgicos capazes de estimular a formação de vasos novos, como é o caso da descompressão ou core decompression da cabeça do fêmur, que é um procedimento cirúrgico menos invasivo. Mas quando a cabeça do fêmur já está amassada, como eu vou mostrar nessa imagem de raio-x que vai aparecer na tela agora, infelizmente não tem muito que possa ser feito. Depois que a cabeça já está amassada, já está deformada, isso causa um estado de dor permanente para o paciente por dois motivos. Essa cabeça deformada fica cronicamente inflamada e dolorida, e isso começa a destruir a cartilagem da cabeça do fêmur. Essa cartilagem começa inclusive a descolar do osso.
e ela perde completamente a capacidade de absorver os impactos e de promover deslizamento normal na articulação. A notícia boa é que a gente consegue resolver isso, tirando essa cabeça do fêmur que está doente. Vou colocar aqui para vocês, para quem tem curiosidade, uma imagem de uma cabeça do fêmur com osteonecrose grave, que a gente operou recentemente. E a gente substitui essa cabeça do fêmur por uma cabeça artificial. Como assim uma cabeça artificial? A gente utiliza esse tipo de implante aqui. É uma prótese que vai dentro do quadril do paciente, com uma cabecinha artificial perfeitamente redonda, que vai permitir os movimentos na articulação sem nenhum tipo de dor. É a cirurgia de artroplastia ou de prótese total do quadril. A osteonecrose é uma das indicações frequentes para a realização dessa cirurgia. Tem uma taxa de sucesso muito boa e felizmente a gente está conseguindo nos últimos meses melhorar, praticamente resolver a dor de muitos pacientes que tiveram essa triste sequela da osteonecrose que acometeu vários pacientes com Covid. Além disso, muitos pacientes que tiveram osteonecrose não necessariamente por Covid, mas por outros fatores, deixaram de buscar tratamento por causa da pandemia, medo de hospital, medo de internação, e de certa forma esses pacientes foram acumulados, né? Houve um represamento dos casos e a gente observou nos últimos meses um aumento da procura por tratamento. Felizmente a gente tem dentro da especialidade do quadril uma cirurgia muito efetiva para ajudar esses pacientes. Espero que eu tenha conseguido aqui resolver algumas das dúvidas mais comuns sobre esse assunto. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, mostre para algum amigo conhecido que possa estar sofrendo dessas doenças. Deixe seu comentário. A interação com vocês com certeza me ajuda muito a calibrar o tipo de conteúdo que eu vou colocar, o tipo de informação que a gente vai postar aqui. Isso serve de inspiração e de ajuste para os próximos vídeos, ok? Um abraço e até o próximo.